Escutaram? Esse é o som da transição planetária. Sejam bem-vindas ao podcast Transição Planetária, sempre compartilhando conhecimento e conectando pessoas pela construção de um mundo mais saudável, harmônico, justo e sustentável. Esse é nosso segundo episódio e hoje o tema é sociocracia. Eu sou Lucas Pitangueira. E eu sou Rodrigo Nasca. Nós fazemos parte da Mandala Rede Colaborativa e Ecopedagógica de Agroecologia e Permacultura Popular. E hoje vamos conversar com Flávio Januário, Mariana Gonzalez e Rodrigo Braga, 3 pessoas que têm uma boa vivência com a sociocracia e vão nos contar um pouco mais sobre o tema. Para quem não conhece ainda, vamos fazer uma breve introdução antes da conversa. A sociocracia é uma ferramenta de gestão para grupos, cuja principal característica é o compartilhamento de poder, estimulando a participação de todas as pessoas de uma organização. O método é desenhado para atender às necessidades do grupo com equivalência e eficácia, pois cria espaço para florescer a inteligência coletiva. Ela surgiu no século XIX e vem se espalhando pelo mundo e pelo Brasil, sendo utilizada por movimentos sociais, empresas, cooperativas, redes e comunidades como uma forma de organização bastante efetiva. No primeiro bloco, vamos conversar com o Flávio. Flávio, se apresente pra gente. Conta um pouco da sua história e relação com a sociocracia. Bom, eu sou Flávio Januário, sou arquiteto e urbanista pela PUC de Campinas, tenho mestrado em construções rurais pela Engenharia Agrícola da Unicamp, especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Engenharia Mecânica da Unicamp também, e doutorado pela Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos, onde eu fiz a tese Diretrizes para o Desenvolvimento de Ecovilas Urbanas. Essa tese teve como parte experimental o desenvolvimento de uma ecovila urbana aqui em Campinas, próximo da Unicamp, num distrito de Campinas. E durante as pesquisas para a tese, para o desenvolvimento dessa ecovila, eu tive contato com a Rede Mundial de Ecovila, a GEM, Global Ecovillage Network, e participei de alguns eventos promovidos por essa instituição que representa as ecovilas no mundo, E nesse meu primeiro encontro com a sociocracia, eu tive justamente no encontro Mundial de Ecovilas, que ocorreu na Suíça em 2013. E eu fui até a Suíça, participei desse encontro, estavam presentes cerca de 50 países, representando diversas ecovilas nesses países, E lá eu vi os relatos do pessoal de várias comunidades apontando a metodologia, o sistema da sociocracia como um sistema de gestão, de governança que estava dando mais certo, para resolver os conflitos, para organizar as propostas e seguir adiante. Então, meu primeiro contato com a sociocracia foi a partir de relatos de outras comunidades que estavam utilizando esse sistema. E lá também tiveram algumas oficinas, e inclusive de oficinas diversas, de permacultura, de Dragon Dream, e também teve de sociocracia. Então foi onde eu fiquei sabendo a primeira vez e escutando os relatos dela sendo aplicada, dela sendo transformada, adaptada, e tendo alguns feedbacks. Flávio, você falou sobre esse seu contato aí com a sociocracia lá fora, mas a gente sabe que ela já está no Brasil também, Conta pra gente um pouco aí como é que ela chegou no Brasil e como é que tá esse cenário da sociocracia no Brasil. A sociocracia chegou no Brasil, eu acredito que principalmente por outras pessoas também que têm vínculo com a Rede Mundial de Ecovilas, que foram tentando implantar isso nas suas comunidades, estudar esse sistema também, que começou, eu acredito que bem nesse período, várias comunidades até ao redor do mundo tiveram contato com a sociocracia mais ou menos nesse período. Em cerca de 2013, aí algumas comunidades e alguns países já estavam com ela um pouco mais consolidada, mas eu entendo que ela estava sendo experimentada nesse período, nas comunidades, porque esse sistema ele vem
como um sistema implantado em empresas lá na Holanda, muito tempo atrás. E começou a ser utilizado nas comunidades, que eu tenho essa referência agora sim, num período bem próximo aí desse que eu visitei a Suíça, né? E aqui no Brasil, eu vi que eu acredito que tenha vindo para cá com o desenvolvimento do CASA, que é o Conselho de Assentamento Sustentável da América Latina, que é um braço da Rede Mundial de Ecovila, né? Nos outros países tem a Rede Mundial de Ecovila geral, né? E tem os seus braços nos diversos continentes. Então tem a GEM África, GEM Oceania, GEM Europa, e aqui para a gente a gente mudou, foi um pouco rebelde e mudamos para Conselho de Assentamento Sustentável da América Latina, não chamamos de GEM. E a sede estava na Colômbia, onde estavam acontecendo algumas reuniões, e a gente estava implantando os conselhos nacionais aqui na América Latina, né? Casa Brasil, Casa Colômbia, Casa outros casos espalhados, Casa Argentina e assim por diante. E a gente participou nessas reuniões lá no Casa, na Colômbia, onde o pessoal estava estudando numa comunidade lá, bastante a fundo os princípios da sociocracia, e pelo meu entendimento histórico da coisa, eles estavam seguindo bem à risca a cartilhinha da sociocracia, né? E na ocasião eu estava já tinha sido convidado, né, para participar do CASA como representante do CASA e já inserido dentro de um formato de organização que estava a imagem da sociocracia que o pessoal estava utilizando no CASA latino, né, geral. E nessas reuniões, como representante do CASA Brasil, eu fui experimentando as formas de relacionamento social ali dentro, né, da questão de gestão mesmo, utilizando a sociocracia em relação a formatos de eleição, como você elege pessoas e propostas, como você organiza uma metodologia para criar as propostas de forma conjunta, como que são as representações duplas, as relações de levar informação e de trazer informação, como que funciona as relações de círculo como fractal, as autonomias de cada círculo ou diretorias, né? É interessante a questão de algumas coisas têm nomes diferentes, mas são análogos, como diretorias, círculos, GTs, grupo, né? Os grupos de trabalho, tem vários nomes que utilizam de forma similar com os convencionais, porém tem essas diferenças de papéis diferentes que você tem ali dentro desse círculo, né, da organização, e a forma de interagir que se torna muito mais participativo e horizontal. Muito interessante sua fala, Flávio, que mostra que essa história, né, da sociocracia já é algo bem difundido, né, e amplo no mundo e perpassa aí várias camadas, vários movimentos e articulações. Você até chegou a comentar um pouco, né, do funcionamento, né, da sociocracia, que tem elementos semelhantes a outras práticas de gestão, nomes afins, né, mas que tem perspectivas e detalhes específicos. Fale pra gente de algumas organizações que você atua, conhece ou colabora e que são exemplos mais práticos, né, dessa tecnologia. O próprio Casa Brasil, né, que eu comentei que eu estava representando lá e tive essa experiência, a gente se constituiu e começou a se organizar, ainda que informal, mas na construção de uma formalidade, a gente estava planejando a organização de forma sociocrática e começamos a experimentar isso também com os membros que a gente estava convidando para construir o Casa Brasil. Com essas referências, essas experiências que a gente estava tendo, tanto de sucesso como de dificuldades, né? Dentro do Instituto Flor do Anhumas, que também foi criado a partir da parte experimental da minha tese, como uma instituição para dar apoio de práticas sustentáveis para as ecovilas que a gente estava construindo aqui, tanto a Ecovila Urbana São Luís, né? A Ecovila Urbana Santa Margarida, quanto a Ecovila Rural São Luís, que fica próximo uma da outra. E a gente, dentro do Instituto, começou a discutir as relações de sociocracia,
criar adaptações, porque a gente começou a desenvolver isso dentro do nosso instituto também, já buscando uma formalidade desse modelo, né, com adaptações que são possíveis de serem registrados dentro de estatutos, né, que são reconhecidos aqui no Brasil, que podem ser registrados, assim como a conexão disso com os regimentos, né, as estratégias da gente conseguir legalizar essa forma de gestão, de governança. E a partir desses estudos que a gente fez, a gente começou a oferecer eles, né, ao mesmo modelo para a Ecovila Santa Margarida e também para a Ecovila São Luís. No primeiro momento para a Ecovila São Luís, que foi feito um sistema adaptado, que ainda ficou muito parecido com os modelos tradicionais, né, de organização. O da Santa Margarida já ficou mais refinado um pouco. O do próprio Instituto, a gente vem desenvolvendo ele com frequência e alinhando ele, refinando as relações dele cada vez mais. E a gente também experimentou isso dentro da própria organização da Abrasca, né, que é a Associação Brasileira de Comunidades Alternativas. Então, via Instituto Flor do Anhumas, a gente focalizou essa organização junto com os membros da Abrasca e durante o Encontro Nacional de Comunidades Alternativas a gente experimentou esse modelo de forma adaptada, né, à realidade do tempo que a gente tinha, do espaço, da quantidade de pessoas e conseguimos ter êxito nas nossas reuniões, nas nossas propostas, no nosso desenvolvimento de estatuto, tudo dentro da Abrasca e também dentro da Ecovila Santa Margarida, São Luís e do próprio Instituto, que agora a gente já tem outras atualizações já, que a gente tem como propósito do Instituto compartilhar esses modelos também, para que depois as pessoas utilizem ele como base, possam adequar as realidades deles também. Muito legal, Flávio, saber que tem tantas organizações aplicando a sociocracia, né, e obtendo êxito nas suas práticas. Agora, conta pra gente como é que funciona o processo de implantação da sociocracia em uma organização. Eu imagino que esse seja um dos maiores desafios, né? Então, é muitíssimo importante, aí começa a entrar as coisas que são importantes para isso poder funcionar. Porque aí começa a entrar em questões onde as pessoas já estão habituadas com outros modelos, não querem abrir mão, modelos que são mais vinculados ao individualismo, né? Ou algum tipo de democracia de maioria que exclui a minoria, que não é feito no ganha-ganha. Então aí você começa a entrar num ponto-chave, né, que até o John Croft ele fala que toda a comunidade, toda a ideia parte de uma única pessoa primeiro, depois ela é compartilhada, se torna coletiva, as pessoas abraçam e vão para frente, né, mas ela surge de uma pessoa. Então, o que eu acredito que é o ponto mais importante, inclusive até para o início de uma comunidade, de qualquer comunidade ou construção coletiva que vá ser feito, é já chegar com alguns acordos pré-estabelecidos, né? Porque depois você tem dificuldade de estabelecer esses acordos e as brigas já começam aí no início, né? Conflitos que às vezes são muito difíceis de solucionar. Você passa o tempo, em vez de construir o que você queria, você passa a construção, o objetivo passa a ser a resolução de conflito. E não deveria ser esse o propósito da própria sociocracia ou outros sistemas de gestão. Eu tenho como premissa, que é o que a gente preconiza no nosso instituto, no Instituto Flor do Anhumas, quando a gente compartilha esses documentos, é você já ter uma base que ela seja boa o suficiente, como também preconiza a sociocracia para ser testada, e que você já tenha um embrião de regimento, né, e acordos ali, já com a base na sociocracia, acordados para iniciar o planejamento e projeto. Porque a hora que você está reunido com as pessoas e vão, de repente, mudar ou adaptar esse próprio regimento ou metodologia ou estatuto ou processos, você tem que primeiro, você já tem uma forma
né, uma metodologia de tomada de decisão pré-acordada. Essa medida de você já ter essa formato de tomadas de decisão pré-acordados, eles evitam muito conflito e você só vai para frente. Você pré-acordou, então você tem essa metodologia, e a metodologia da sociocracia ela é bem interessante, né? A forma de construção coletiva, de propostas e de organização, ela é bem interessante. Essa adequação que a gente fez da sociocracia que a gente usa, né, que é um sistema com referência na sociocracia, a gente teve como objetivo ser um sistema que a coisa sempre vai para frente, sempre vai para frente. Né? A gente entendeu de um certo momento e alguma experiência que a gente teve com isso, que muitas vezes a sociocracia ela ficava dando círculo em volta dela mesma e não saía do lugar, ponto do objetivo ser a própria sociocracia e não as propostas a que ela deveria atender. Então, na nossa adaptação, a gente criou alguns sistemas que sempre vai para frente. E aí, se você resolver mudar esse acordo, você vai ter que mudar o acordo, mas inicialmente dentro desse acordo que foi feito inicialmente. A semente é esse acordo de metodologia de tomada de decisão. Essa é a primeira semente que tem que ser feita, que tem que ser formalizada entre os participantes que vão iniciar algum projeto junto. De fato, faz toda a diferença, né? Quando uma organização ela já começa tendo essa compreensão, essa consciência, essa apropriação, né, da tecnologia, da sociocracia e de outras tecnologias também, né, de mediação de conflito, de integração, de relacionamento, para que as pessoas possam começar da maneira, digamos assim, mais eficiente, né, mais propícia. Porque muitas organizações simplesmente vão conversando, né, vão fazendo de qualquer jeito, entre aspas, né, no fluxo, de maneira muito espontânea, entre aspas, e aí isso faz com que gerem vários conflitos, né, vários problemas, como você comentou. Né? A gente tem essa experiência aqui na comunidade Campina, né, que é uma comunidade permacultural na Chapada Diamantina, onde a comunidade passou mais de 10 anos, né, sem ter muita definição, né, e os acordos mais orais, sem as coisas estarem muito bem definidas. Ou aconteceram definições e tudo mais, mas as coisas não perduraram no tempo, né? Não houve uma sustentação. Então, houveram muitos inícios e reinícios, enfim. Né? Isso é a informação que a gente tem hoje, né? 30 anos depois, né? Uma comunidade que já tem 30 anos. E agora a gente está nesse momento, né? Que é muito benéfico, muito massa, muito interessante, mas também muito desafiador de estar refazendo esses acordos todos, registrando tudo, recriando, né? Meio que reinventando a roda, quase. Né, e atualizando e trazendo mais propriamente a tecnologia da sociocracia, né, fazendo essa formação com todo mundo, para todo mundo se apropriar do que de fato é sociocracia. Às vezes as pessoas usam as palavras, mas não se aprofundam e não praticam, né, as tecnologias de maneira realmente apropriada, né, adequada, com todos os seus detalhes e profundidades. Então é um grande desafio nessa qualificação do movimento, né? Eu brinco que a gente não basta ser maluco, a gente tem que ser maluco profissional, tem que saber realmente fazer a coisa da melhor forma, senão a gente acaba desperdiçando muita energia com conflitos, atritos, dificuldade de comunicação e faltas de metodologias apropriadas e adequadas. Com certeza, inclusive porque a gente acaba gastando muita energia nessa de ter muitas coisas que já estão consolidadas ao longo de muitos anos, práticas, hábitos, e para mudar isso é mais difícil do que se a gente já começa de uma maneira mais eficiente, né? Agora, além disso, Flávio, conta pra gente quais são os outros desafios, né? Além disso, quais são os maiores desafios que a sociocracia enfrenta? O que eu mais percebo como dificuldade, é a implantação quando ele não existe previamente, tá? Porque aí as pessoas se apegam a outro modelo, ou se ela vê que ela vai ser desfavorecida em favor do grupo, ela não quer esse sistema, ou ela acha burocrático, prefere ficar discutindo num brainstorm que não chega em lugar nenhum, porque ela acha que vai ser mais rápido e não é. E agora a questão mais, é o ponto crucial que eu vejo que as pessoas têm dificuldade com esse modelo e que é muito interessante, é que nesse sistema você vai criar um passo a passo onde vai refletir a decisão coletiva, o que o coletivo decidiu como bom o suficiente. E o coletivo, de certa maneira, ele é subjetivo, né? Porque ele é um todo ali, é todo mundo. E ao mesmo tempo ele não é ninguém.
Então, é uma coisa que é de todo mundo, e ele não é o meu ideal, não é o ideal da pessoa B, da pessoa C, da pessoa D, da pessoa E. Ele é o ideal de todas essas pessoas juntos. Quando ele é o ideal de todas essas pessoas juntos e deixa de ser o ideal particular, particularmente cada indivíduo fica insatisfeito. Ele não fica satisfeito porque a hora que teve um resultado, esse resultado não atendeu ninguém em específico. Então, ninguém ficou satisfeito, porque está todo mundo acostumado, inclusive, a mesmo que você perca aquilo que você está defendendo, alguém ganha. Então você fica com aquilo muito claro. Ah, eu perdi, ele ganhou. Mesmo insatisfeito, você tem a satisfação da clareza. Falou, foi o que ele quis e o que eu perdi. Agora, na sociocracia, o pessoal, como está habituado com a individualidade, eles não veem a conquista coletiva. Eles olham isso que foi produzido ou acessado pela metodologia, pelo sistema, como uma derrota coletiva e não como uma conquista, como se todo mundo tivesse perdido e não todo mundo tivesse ganho. Porque eles não conseguem ver, só veem a derrota, porque ninguém ganhou. Então, essa parte que eu vejo uma questão que muitas vezes gera frustração na metodologia. Então, desse reflexo lá, que é fundamentado os processos de decisão no consentimento, né? Onde eu tenho que falar assim, não, a maioria quis isso, a construção coletiva, os pré-acordos que a gente fez caminharam para isso, mesmo que eu não concorde totalmente, eu não seja o meu ideal, eu reconheço que isso daí pode ser testado, é suficientemente bom para ser testado, né? Se não for, futuramente a gente vê o que trouxe de contribuição às falhas e tenta corrigir. Mas então eu dou o meu consentimento, mesmo que eu não esteja plenamente de acordo. Então é um consenso com base no consentimento. Então, se você está habituado e tem essa paz de espírito para testar aquilo que você julga que não é ideal para você, você consegue ficar em paz e absorver a metodologia e ver os resultados que ela traz. Agora, muita gente chega num processo desse, vê que todo mundo perdeu, junto numa maioria e quer mudar a metodologia inteira. Ah, não, eu quero por voto da maioria e é isso e pronto. Porque ninguém ficou satisfeito, sabe? Então, eu vejo muito essa relação. Então, a gente tenta mudar um pouco isso nos processos, né? E melhorando para que cada vez a gente tenha esse aprendizado e entender que aquilo que foi proposto, eleito e surgiu, ele é um reflexo do coletivo, né? E que é o melhor possível. É bem complexo, né? Eu acho que você deu um exemplo extremo, né, de quando as pessoas estão tão desconectadas, né, dessa inteligência coletiva, desse fluxo, né, de colaboração e de cocriação, né, onde todo mundo consegue trazer um pouquinho de si para construir uma proposta que reflita minimamente, né, suficientemente todo mundo. E aí, nesse caso, acho que as pessoas podem ter essa frustração de achar que todo mundo perdeu, né? Mas, na minha experiência, a maior parte das vezes é muito bonito justamente essa diferença, né? Onde, ao invés de alguém ganhar e alguém perder, todo mundo ganha um pouco, né? Ao invés de todo mundo perder. Na verdade, todo mundo ganha um pouco, porque todo mundo está refletido naquela decisão, naquela tomada de decisão, naquela proposta, né, que traz um pouco da visão de todo mundo, né? Um exemplo bem claro aqui na Campina, né, a gente está justamente fazendo esse movimento de cocriação de vários documentos, reflexões e referenciais, né, da nossa visão de mundo, da nossa visão de relações. E a gente pratica muito a sociocracia quando todo mundo traz um pouco a sua visão, né, os seus conceitos sobre determinado tema, seja trabalho, economia, convivência, acordos, né, de cuidado dos espaços. E a gente depois junta tudo no documento, tira as redundâncias, né, coloca as somas de todo mundo e você no documento você consegue reconhecer a fala de todo mundo. E é muito bonito ver algo que tem um pouquinho de cada pessoa, né? Então essa frase que você citou, né, que é uma máxima, né, da sociocracia, que a gente buscar o que é suficientemente bom por agora e suficientemente seguro para tentar, para mim é muito bonito, né? Porque a gente supera essa coisa do ego, como você comentou, né? Que às vezes alguém quer ganhar totalmente e na sociocracia ninguém ganha totalmente, todo mundo ganha suficientemente. E a gente, quando se libera do ego e aceita que é muito melhor todo mundo ganhar suficientemente do que alguém ou poucos ganharem totalmente, isso é um grande avanço, né, em termos de organização sociopolítica, comunitária, cultural, para a gente, enfim, caminhar para um mundo mais cooperativo e mais solidário e para além desse mundo super competitivo e de dominação e exploração.
Eu acho que isso tem muito a ver com o apego que as pessoas têm às suas ideias iniciais. Elas têm dificuldade de abrir mão, algumas vezes, dessas ideias. Mas o que é bonito da sociocracia é justamente esse espaço que ela cria, onde a gente precisa abrir mão de nossas ideias que estão apegadas em função das outras pessoas. Porque se a gente tem uma ideia e a outra pessoa tem uma objeção contra essa ideia, a gente está entrando naquela coisa, né? Que a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Então a sociocracia vai trabalhar em cima desse limite onde começa a liberdade de um e termina a do outro, na medida em que as pessoas abrem mão de suas liberdades para que os outros não tenham essas objeções. E no final das contas, isso é o mais bonito. E para finalizar, irmão, que palavras de inspiração você gostaria de deixar para quem está interessado em fazer a transição planetária, né, e busca na sociocracia um caminho? Eu vejo essa relação da sociocracia e outros modelos também que existem, né? Mesmo o anarquismo, a holocracia, o estudo dessas relações, né? O aprofundamento, o entendimento de arquétipos, que é muito importante, arquétipos de grupo. Isso, para mim, eu tenho visto cada vez mais dentro dos grupos, essa formação de arquétipos com certos atitudes, né, com certas manifestações diante de algumas questões dentro desse grupo e dessas experiências se reproduzirem, e a gente ter que ficar cada vez mais consciente disso para a gente lidar com isso de forma melhor, porque é uma coisa que está em desenvolvimento. Ao nosso exemplo, ela pode ser adaptada, né? Então essa adaptação também é prazerosa, de você entender que aquilo é um processo, enxergar ele, não entender aquilo como uma coisa dogmática, aceitar, entender e buscar fazer melhor sempre, criar as adaptações, falar, se a gente fizer assim fica mais legal, ter um direcionamento mais reto, mais justo, né? Eu entendo como um processo de justiça, tá? De justiça coletiva, e que eu acho que é muito bonito dentro de uma comunidade. E ela ajuda muito no afinamento, né? Em afinar a dimensão da parte social, né? Porque todas essas comunidades que a gente trabalha nessa relação mesmo, que a gente precisa, né? Para essa transição planetária, a gente precisa reformular esses laços coletivos, comunitários, né? E sustentáveis. E dentro da sustentabilidade, a gente tem as dimensões econômica, social e ecológica de forma equilibrada. E a sociocracia ela vem como um elemento dentro da questão social que ajuda nesse equilíbrio com as demais. Então é uma ferramenta extremamente interessante, né? Uma tecnologia social aí da gente lidar com ela, se apropriar, experimentar, ver outras que tem também. Então eu vejo que é uma coisa muito bacana. E ela tem os seus processos que são passo a passo. Às vezes parece que é mais burocrático, mas ele é 1, 2, 3 e pum, né? E chega lá. E isso é muito bom para as comunidades. O Instituto, esses dias, fez uma live também a respeito do tema. Depois disso, vieram cerca de 14 comunidades pedir consultoria a respeito dessas relações, a formalização desse processo dentro dos nossos estatutos e regimentos, né, deles, e queriam saber como que era, como que produz. É necessário você participar na prática ali dessas coisas, que fica mais fácil, né? É bem legal. Então, eu recomendo, tá bom? Vai ser um processo bem prazeroso. Ele equacionou conflitos sociais na Ecovila São Luís, que eram enormes. A metodologia equacionou, pacificou. Na Ecovila Santa Margarida, apesar da gente introduzir isso de forma mais refinada no estatuto, como isso foi feito depois da associação criada, o pessoal criou uma resistência muito grande para aprovar o regimento, que faz o passo a passo para validar o estatuto. Então a gente ainda está nessa dificuldade, que é o que eu falei, de fazer depois, tudo que você vai deixar para depois fica mais difícil, né? Mas também já tem essa coisa engatilhada, que a gente sabe que ela vai vir para harmonizar a hora que o regimento for validado. E no Instituto também a gente usa ele de forma bem pragmática, e a metodologia mesmo a gente aplica quando ela é necessária, não em todas as reuniões, né? A gente tem outras formas também, não é aquela coisa
dogmática, chita, que você tem que seguir para todos. Se eu quero decidir se eu vou comer tomate ou alface, eu tenho que fazer uma reunião sociocrática. Isso que o pessoal também tem que entender, que várias coisas têm que fluir. Eu lembro que na reunião da GEM, lá na Suíça, né? Todo mundo se apresentou, falou muito bem da sociocracia. Quando veio uma comunidade do Japão, eles falaram que eles não tinham metodologia nenhuma. Um olhava para o outro e já sabia o que tinha que fazer, ia lá e fazia, e todo mundo ok. Estava tudo em harmonia, quase como uma relação de pensamento, assim, né? Então, que esse é o ideal e isso rola em muitos momentos, né? A gente tem que aceitar o esforço dos outros, deixar fluir, né? Pensar mais com o coração também e menos com a mente, né? Tentar entender se aquilo está certo, sentindo aquilo e não só pensando, porque o nosso pensamento boicota muita coisa. Isso daí foi uma coisa que eu ouvi da Coxa, né? Que foi presidente da GEM, hoje ela é diretora, que eu achei muito bonito. Quando eu fui explicar minha proposta para ela, ela falou, não, já entendi, e ela me explicou essa questão da gente evitar essa burocracia da mente, que o coração vai direto na fonte. Tá bom? Então, abraço. Muito bom, Flávio, adorei sua fala final. Eu acho que é isso aí mesmo, a sociocracia tem muito a contribuir por uma transição planetária, assim como outras tecnologias sociais também, né, como você citou, e as diversas formas da gente aprender a se relacionar de formas diferentes e melhores. Gratidão, Flávio. Vamos agora para o segundo bloco. Agora, no segundo bloco, vamos conversar com Mariana e Rodrigo, duas pessoas que estão viajando de Kombi pelo Brasil, conhecendo, né, e se conectando com experiências de permacultura e sociocracia, e que já atuam com sociocracia no Casa Latina e no Casa Brasil, né, assim como o Flávio. E aí, para começar, eles vão se apresentar e contar um pouco da história deles pra gente. Oi, então, eu sou a Mari, sou uma nômade que já vive na estrada há mais de 4 anos. E minha conexão com a sociocracia, ela veio muito nessa jornada de uma busca de autoconhecimento, assim, que começou com esse nomadismo, quando eu e o Rodrigo, que é meu companheiro, a gente percebeu que nossa rotina não nos preenchia, assim, como a gente gostaria. E aí a gente embarcou numa jornada em busca de novas experiências. E essa descoberta, assim, de novas ferramentas, de outras opções e meios de viver, né? Trouxe uma reconexão com o meu eu interior e me fez pensar em realmente novas alternativas, novas possibilidades. E a sociocracia veio muito forte como uma delas. A gente conheceu essa ferramenta numa das conferências de Ecovilas na Europa, quando a gente estava voluntariando nessa conferência. E para mim foi muito, muito legal, assim, por eu ter uma experiência já de trabalhar em multinacional. Eu trabalhava como engenheira numa multinacional e com projetos. E aí veio essa ferramenta da sociocracia com um modelo assim completamente diferente de se organizar, né, como grupos de trabalho e como organização. Então foi um boom para mim, assim, nossa, que irado, tem outras possibilidades de trabalhar em grupo com outras pessoas e novas formas de se relacionar e é isso, foi assim que começou esse amor à primeira vista com a sociocracia. Oi, eu sou o Rodrigo, companheiro da Mari, e minha história tem bastante intersecção com a que a Mari contou agora. Nós saímos juntos, né, por uma viagem em busca de novas ideias, e foi nessa viagem que a gente descobriu a permacultura, as ecovilas, comunidades intencionais, e com tudo isso uma caixa de novas ferramentas, né, dentre elas a sociocracia. A primeira vez que eu escutei falar da sociocracia foi durante a Convergência Internacional de Permacultura na Índia em 2017, onde éramos um grupo de voluntários e a Mari estava fazendo o papel de
gestão assim da galera dos voluntários. E aí um pessoal falou, tu tinha que conhecer essa ferramenta que é massa, assim, ajuda bastante nesse contexto, né? E aí depois fomos para a Europa como voluntários para a Diana Europa. Eu voluntariei no escritório da rede de ecovilas europeia na Espanha. E lá eles também têm bastante, né, a prática sociocrática. Então foi assim, aos pouquinhos fui aprendendo com essas experiências. Hoje trabalho com a Rede Global de Ecovilas como desenvolvedor web e também participo voluntariamente da Casa Latina e Casa Brasil, que são as redes de ecovilas nacional e regional. E também é um processo, né, de implementação dessa prática, de conhecer, de saber se mover dentro dela, dentro da ferramenta, saber como usar e também passar adiante, né, para as novas pessoas que vão chegando e vão conhecendo. Estamos nesse processo. Nossa, Mari e Rodrigo, muito bonita, muito massa essa história de vocês, né? Essa jornada por várias comunidades, por vários países, né? Se conectando e conhecendo o movimento, descobrindo essas tecnologias e percebendo como a sociocracia vem sendo aplicada, né? No dia a dia, na rotina mesmo, né? Ao longo dos meses, das organizações e das comunidades. O Flávio comentou pra gente, né, por alto um pouco, como a sociocracia chegou no Casa Brasil, no Casa Latina, né, alguns conceitos, algumas ideias, mas vocês podiam contar pra gente mais detalhadamente, né, como é que é essa rotina, como é que se aplica, os círculos, o que acontece, as relações entre os vários círculos. Conta pra gente um pouco desses detalhes desse dia a dia, desse cotidiano. Eu diria que o lugar onde a gente mais pratica hoje a sociocracia é no Casa Brasil. O Casa Brasil é o Conselho de Assentamentos Sustentáveis das Américas no Brasil. E é o braço nacional da rede de ecovilas, conectada com a GEN, que é a Global Eco Village Network. E ali somos um grupo hoje de 20 e pouquinhas pessoas que nos organizamos em diferentes círculos operativos e também nos encontramos no círculo geral. E particularmente é o lugar onde eu mais aprendi de fato, né? E estou aprendendo muito pelo fato de que a gente tem bem forte a participação da Rene Freitas, que é uma professora de sociocracia, né? Uma pessoa que já tem muita experiência, que inclusive dá cursos. A Mari inclusive fez o curso dela, que pode falar um pouco mais também sobre isso. E ali tá participando, né, dessa organização junto com a Rene é uma aula assim, né, constante e um privilégio também, né, de poder estar aprendendo com pessoas que têm uma experiência, uma sabedoria mais profunda nessa ferramenta. E o porquê que o Casa Brasil usa esse modelo de gestão vem muito com relação ao que também já foi mencionado, né, que são os benefícios, as virtudes, né, a transparência, né, o fato de ter as anotações feitas pelo secretário, as atas disponíveis para qualquer um acessar, né, as decisões tomadas, as responsabilidades. Outro aspecto muito importante é a questão de estimular a colaboração, né? A liderança ela é rotativa, todo mundo pode passar por todos os papéis, né? E inclusive a gente é encorajado que seja dessa forma, né? Que as pessoas assumam os papéis, mesmo que não tenham experiência, né? E todo mundo ajuda, todo mundo compartilha suas experiências para realmente empoderar todo mundo a aprender, a ganhar mais experiência e também a questão de ter o facilitador cuidando nas reuniões para que as tomadas de decisões ou as rondas de comentários, de perguntas passem por todas as vozes, né? Todas as pessoas têm oportunidade, inclusive aquela pessoa que daqui a pouco é mais tímida ou, né, tem receio de falar. A questão é, né, a pessoa mais tímida ela vai estar na ronda, então ela vai ser perguntada qual a opinião dela, isso vai encorajar ela a falar, mesmo que, né, em outra situação ela ficaria mais, de repente não falaria, né? Isso enriquece o conteúdo, enriquece para que direção, né? É mais essa confiança na inteligência coletiva também, né? A gente
morou durante 7 meses numa ecovila na Espanha, chamada Arterra Bisimodo, e eles se organizam de forma sociocrática nessa comunidade. Foi a primeira experiência, assim, um pouco mais diária, né? De entender como é que são os círculos, como é que funcionam essas dinâmicas, né? De líder operacional e representante, das autonomias das pessoas, dos papéis. Então, ali a gente começou a ter um pouco mais teve um pouco mais palpável o que de fato era a sociocracia, né? Saiu da teoria e foi para a prática. Mas foram 7 meses e, claro, foi uma primeira experiência, assim, onde profundamente senti vontade de entender mais a fundo ainda. E aí foi quando eu fiz o curso do SOUT do Brasil, que é o curso de liderança sociocrática, com a Rene, com outras treinadoras maravilhosas, inclusive super recomendo o curso. E ali eu entendi muito mais essa questão, né, dos papéis mesmo, e foi muito legal, porque a parte de teoria junto com a prática dá outro gosto, né? Porque antes a gente tinha bastante da teoria. Aí, vivendo na comunidade, pegou bastante da prática. Aí, nossa, faltava um pouquinho de comunicação entre essas duas partes. Com o curso, eu comecei a ter um pouco melhor essa dimensão. Aí, cara, quando a gente entrou no Casa Brasil, foi, assim, uma imersão total e virou uma chave de como é possível se organizar, assim, com outras pessoas em uma organização. É um modelo muito rico e muito horizontal, né? Que, para mim, esse é o mais lindo, assim, de vivenciar isso no Casa Brasil. Eu acho que eu não mencionei antes, mas eu também sou voluntária no Casa Brasil. E aí, assim, né, ver as autonomias do círculo, ver as coisas acontecendo, ver que as coisas às vezes não acontecem, entender os processos, isso é muito lindo. E a gente vivencia a sociocracia de uma forma bem intensa, porque todas as reuniões são num modelo sociocrático, né? A gente tem facilitador, tem secretário, segue atas, onde a gente, né, tem esse passo a passo, né, esses checklists, a gente faz as rondas, faz tomadas de decisão por consentimento, traz propostas, escuta feedbacks. Então, assim, é um pacotão de imersão, assim, maravilhoso, que também me mostrou o potencial que há, né, no trabalho em grupo, quando a gente deixa de uma forma organizada, com que as pessoas consigam se desenvolver no seu maior potencial e sintam, né, tipo, é uma forma muito transparente de trabalhar e muito acolhedora. Então, é muito, assim, eu particularmente sou bem fãzona, assim, dessa forma, né, de organização. E é isso, Casa Brasil tem sido essa super escola desse modelo sociocrático, também conectada com Casa Latina, né, que é a rede latina de ecovilas, que também funciona de forma sociocrática, do qual a gente está conectado. Nós somos formados por círculos, né, no Casa Brasil. Existem círculos que a gente cria, a gente define, né, como grupo. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o círculo de membresia, o círculo de comunicações, o círculo de pesquisa, o círculo de educação e o círculo que a gente chama de dentro para fora, que aí contemplam projetos como as lives e os saberes em prosa e os mini conselhos de visão. Então, esses círculos, eles todos funcionam de forma independente e eles todos têm um líder operacional e um representante. E essas figuras de líder operacional e representante são papéis que são definidos dentro dos próprios círculos. Então, eles podem ser definidos de forma de uma tomada de decisão por consentimento dentro do círculo, ou a pessoa pode se autonomear, e aí, de novo, é consentido com os círculos, com as pessoas desse círculo. Tudo de forma autônoma dentro dos seus próprios círculos, né? E aí o líder operacional e o representante, eles têm papéis diferentes. Então, o representante, ele representa
este círculo fora do círculo. E o que seria esse fora do círculo? Seria a interação com os outros líderes operacionais e representantes que estão no círculo geral. Então, cada líder operacional e representante de cada círculo se reúne com todos os outros líderes operacionais e os outros representantes dentro de uma reunião mensal no círculo geral. E aí a gente se atualiza, né, sobre o que está acontecendo nos outros círculos, as demandas, os projetos. Então, os representantes eles trazem essa representação para dentro do círculo geral. E muitas vezes, quando existe alguma ação que precisa ser tomada no grande grupo, que o círculo não sente autonomia para tomar, ou existe uma certa resistência, ou ele não conseguiu tomar aquela decisão, isso é trazido para o círculo geral, e aí ali a gente vai provavelmente fazer uma tomada de decisão por consentimento, ou trazer feedbacks, então depende, né, da necessidade daquela demanda do círculo. E o líder operacional, por sua vez, ele vai trazer as demandas que podem surgir dentro dessa reunião do círculo geral, vinda de outros círculos. Então, por exemplo, o pessoal do círculo de pesquisa está fazendo um evento, e aí na reunião de círculo geral eles vêm pedir um suporte para o pessoal do círculo de comunicações para a parte de criação de flyer e identidade visual. Então, isso pode ser feito através dessa reunião operacional do círculo geral. Óbvio que as pessoas podem se conversar fora disso também, né? Não é obrigatório, sempre precisa ser por essa via, mas para coisas mais de governança ou que tenham um forte impacto na estrutura do grupo, normalmente essas tomadas de decisões ou essas necessidades de ajuda ou feedbacks, enfim, vão ser via círculo geral. E uma coisa muito legal que eu comentei antes é que a gente tem sempre outros 2 papéis dentro do círculo, que é o de facilitador e o de secretário. E é super importante que esses papéis estejam claros para que a reunião ela consiga seguir um fluxo saudável, para não se estender muito e, ao mesmo tempo, todos serem ouvidos e se sentirem acolhidos da mesma forma, né? E todos terem a mesma possibilidade de opinião e de poder colocar a sua voz. E o secretário ele tem esse papel ultra importante de criar as atas e as pautas antes da reunião, junto com o facilitador, com as demandas vindas das pessoas do grupo. E essa pauta feita antes também assim facilita muito a dinâmica do grupo. E aí depois o secretário também toma notas durante a reunião. Então fica essa memória, né, para que talvez qualquer pessoa de outros círculos que queiram olhar as atas ou alguma pessoa que não possa ter participado da reunião, daquela específica, possa buscar essas informações e saber o que aconteceu. Então essa dinâmica mais ou menos como acontece no Casa Brasil. Muito legal, Mari e Rodrigo, saber a fundo, assim, com mais detalhes, o funcionamento da sociocracia no Casa Brasil. E legal também saber que vocês estão em contato com a Reni Freitas, participando disso também, porque ela é uma super referência da sociocracia aqui no Brasil. Inclusive, a gente queria ter contado com a participação dela nesse podcast, mas por conta de tempos e demandas não rolou, mas quem sabe até em outro episódio a gente possa contar com a presença dela também, especialmente para falar do mandato permacultural, né, que é muito interessante, que ela faz parte, ela é co-vereadora junto com um grupo que utiliza a sociocracia como metodologia lá em Alto Paraíso. E é isso, vamos seguir para a próxima pergunta. Vocês já vivenciaram a sociocracia em outras comunidades pelo mundo. Conta pra gente que diferença a sociocracia fazia no dia a dia dessas comunidades. Bom, particularmente a diferença que eu sinto assim da implementação da sociocracia nos lugares, né, que eu vivenciei é de certa forma um alívio em pensar que existe uma estrutura onde as responsabilidades, os projetos, eles caminham em paralelo, né, e a gente confia nas pessoas que estão participando de cada um desses círculos ou projetos, né? E tem muito isso, né, da confiança.
E isso alivia, né, uma carga de cada um pensar, mas será que aquela área está sendo cuidada como deveria? Será que, né, eu não deveria estar participando e tal? Porque existe uma estrutura, né, existe um processo que cuida disso. Então dá um certo alívio. É muito interessante ver que, claro, na Arterra, que foi essa comunidade que a gente morou na Espanha, eles viviam a sociocracia, assim, muito intensamente. Eles aplicavam muitas das partes, né, que envolvem essa ferramenta. Como no Casa Brasil. Casa Brasil, a gente aplica muito sociocracia em muitos campos, muitos aspectos. Mas a gente já foi em lugares onde eu vivenciei comunidades que usavam certas partes da sociocracia e não todo o pacote da ferramenta da sociocracia. Usavam aquilo que fazia sentido para aquela organização, para aquela comunidade, para aquele grupo. Então, já vi, por exemplo, comunidades que usam elementos da sociocracia, mas usam também assembleia para tomada de decisão conjunta, que não tem nada a ver com a sociocracia. Tem alguns lugares que usam alguns elementos, ou trazer os elementos da sociocracia para as reuniões, né? Que mesmo que tu não tenha essa organização, por exemplo, em círculos, trazer esses papéis bem definidos, a criação de acordos, ter atas que seguem essa linha, né, de ouvir todas as vozes, fazer as rondas de check-in e de check-out para ter um termômetro de como as pessoas estão chegando na reunião e como as pessoas estão saindo da reunião. Então, esses elementos, eles são super ricos. E eu gosto de olhar a sociocracia como uma ferramenta maleável. Tem, claro, pessoas que são bem rígidas, né, que gostam de tudo ali perfeitamente definidinho, exatamente como foi escrito lá no Manual da Sociocracia. Eu gosto de olhar isso como uma grande possibilidade e que dali a gente tem como uma biblioteca que a gente tira os livros que fazem sentido para a gente e aplica naquilo que é aquela necessidade daquele grupo. E se precisar refazer, remoldar, né, ter essa flexibilidade. E a sociocracia também tem isso, assim, os acordos podem ser sempre revistos, né? Essa impermanência, ela é importante, desde que ela seja organizada. Então, eu vejo isso, assim, essa diferença entre os lugares, mas de que quando se usam essas ferramentas ou esses elementos da sociocracia, ajuda muito na organização de estrutura de grupo. E eu acho que isso ancora quando a gente tem, por exemplo, alguns desequilíbrios emocionais no grupo, né? Que são super normais, né? A gente está lidando com pessoas e pessoas têm sentimentos, emoções. Então, é super comum, assim, disso acontecer. E aí, quando você tem processos claros, acordos bem definidos, papéis claros, todo mundo se sente acolhido, escutado, né, nas rondas, ou se existe essa transparência, isso ajuda para que quando tenham esses momentos de relações interpessoais mais dificultosas, eu diria, para que seja mais fácil de lidar, né? Porque as partes de estrutura estão mais claras. Quando a gente lida com partes emocionais, aspectos, né, de frustrações ou sentimentos ou emoções que emergem dessas relações interpessoais ou da gente durante essas relações interpessoais, e a gente não tem acordos claros e bem definidos, isso pode ainda trazer mais problema para o grupo, mais instabilidade. Essa é a palavra que eu estava buscando. Eu vejo muito dessa forma. E, cara, eu vivenciei isso em um círculo, assim, porque, óbvio, a sociocracia não é perfeita, né? Somos pessoas. E aí eu me lembro de estar num círculo nessa comunidade da Arterra e não sentir que a minha voz estava sendo escutada como a de todo mundo, assim. E aí, quando a gente estava fazendo a ronda, eu senti de compartilhar. Se não tivesse aquela ronda, provavelmente eu não teria compartilhado, né? Eu acho que foi a ronda de check-out até, quando a gente estava terminando a reunião. Se não fizesse a ronda, provavelmente eu ia me engolir meio seco aquilo, assim, ia para
para casa, para meu quarto, assim, pensando, ai, que saco, né? Não estou sentindo minha voz sendo escutada. Mas como a gente faz as rondas, durante a ronda de check-out, eu falei, olha, não estou me sentindo muito bem, estou saindo da reunião muito bem. E aí falei, né, os porquês, e aquilo foi super bem acolhido pelo grupo. E houve um entendimento de que talvez por as outras pessoas estarem ali há muito tempo, já estarem, né, no fluxo das atividades há muito tempo, realmente ter ido meio no flow, assim, né, e não ter dado muito peso à voz das outras pessoas. E aí os métodos ajudam justamente para trazer essas lembranças e ancorar, né, esses momentos e essas relações. Outra coisa que eu lembro assim de sentir é sempre que chega uma reunião e acontece uma ronda, que daqui a pouco é um assunto que tu nem tem tanta, né, expertise, ou que normalmente, não vou opinar porque não é a minha área de expertise, mas aí acontece a ronda e tu ganha a palavra, e aquilo dá um sentimento de que tu está querendo ser escutado, de que tua presença lá importa, e esse sentimento é muito bom, né, muito saudável para grupos ter isso no processo. Também lembrei de uma sensação que eu vivenciei, que eu vivencio, na verdade, né? Que quanto mais tu te sentes confortável em articular, em se mover no processo, mais tu percebe o quanto isso pode ser eficiente. E aí, só que nem todo mundo vai seguir no mesmo ritmo, né? E de experiência e de saber como lidar com os processos. Então, às vezes, bate uma ansiedade, uma certa frustração por perceber que algumas pessoas não conseguem se mover, né, no ambiente, e aí acaba interferindo no que poderia ser super eficiente e tal. Então é aquele processo de deixar o tempo, né, e de fazer a informação circular para todo mundo, fazer todo mundo pegar a experiência, para então usufruir do potencial completo, né? Então dá uma certa ansiedade assim. Que faz parte do processo, né? E é para isso que estamos aí. Quando pessoas entram novas, dá muita vontade de ensiná-las, mas também algumas vezes gera um pouco de frustração, porque tu quer que o troço ande. Mas é isso aí. Gente, essa é a pergunta final e a gente já está criando isso como uma praxe do programa, que a gente quer terminar o programa com palavras inspiradoras, né? A gente acredita que a sociocracia tem muito a contribuir e a pergunta é a seguinte: vocês conseguem vislumbrar a sociocracia sendo praticada amplamente pelo mundo como um modelo de gestão que pode nos ajudar rumo a uma transição planetária para modos de vida sustentáveis? Olha, eu consigo vislumbrar, sim, mas assim, não consigo vislumbrar em absolutamente todos os lugares. Porque eu não sei, a sociocracia ela é uma ferramenta maravilhosa, mas que também precisa ter um pouco de conhecimento para que a gente consiga, de fato, fazer ela acontecer na sua maior potência, assim. Então, precisa de uma certa dedicação, né? Uma energia aplicada para se aprender essa ferramenta. Mas, cara, eu acho que é uma ferramenta para um modelo de gestão, de governança, assim, absurdamente incrível e de um potencial maravilhoso que mudaria muito a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente se relaciona com o trabalho. E aí, consequentemente, a forma como a gente lida das relações interpessoais, né, como um todo, assim. Porque é isso, foi o que eu comentei antes, quando a gente cuida da forma como a gente se organiza e se gere, fica mais fácil para a gente criar espaços para cuidar das emoções, das conexões com as outras pessoas. Então, essa ferramenta ela já é bem conhecida assim nesse mundo mais alternativo, né, da galera que já está passando mais forte por essa transição planetária, e também já está sendo implementada em várias organizações não governamentais e uma galera também de organizações privadas já está começando a usar alguns elementos. Então
eu vejo que cada vez mais a gente vai ouvir sobre a sociocracia e ela vai sim nos ajudar a fazer essa transição de uma forma a se conectar mais com o próximo, sabe? Com a pessoa que está ali trabalhando contigo e criar esses novos espaços, assim. E talvez eu não enxergue isso, assim, num curto período de tempo, mas eu realmente acho que em um médio período de tempo a gente vai sim já usar muitos desses elementos que a sociocracia traz para a gente e com certeza vai alavancar assim, essa transição para um mundo onde a gente se conecta mais, sabe? Se relaciona de uma forma diferente. Um pouco parecido com o que a Mari comentou, eu também vejo ela sendo usada amplamente em partes, né? E eu acho que a ideia é essa mesma, né? É uma ferramenta código aberto, uma ferramenta que ela foi feita para ser manipulada, ajustada. Tanto é que tem a 3.0, né, outras versões, né, da mesma ferramenta. E eu acho que amplamente ela vai ser adaptada para diversos ambientes diferentes, né, e necessidades e condições diferentes. E eu torço muito para que isso aconteça, porque é uma transição planetária para um planeta mais sustentável, regenerativo, inclusivo, igualitário. Muitas coisas, né, de mudança de cultura que a gente precisa para fazer essa transição são muito praticadas, né, no processo da sociocracia. Então é uma ferramenta não só para a gente se organizar, mas para a gente quebrar alguns paradigmas e reestruturar também, reconstruir a nossa cultura, né? Não só de incluir, mas de empoderar, de aceitar, né? E saber lidar com as diversidades, com o presente que cada um veio trazer para essa existência, né? E todas essas reflexões, elas acontecem muito no processo da sociocracia. Então, acho sim que vem para adicionar muito na transição planetária, muito importante, e espero muito ver sendo amplamente utilizado. Também um aspecto bem marcante na sociocracia é a questão da autorresponsabilidade, né? De ter consciência do seu papel, de quão importante é desempenhar o teu papel para que todo o grupo funcione, né? E isso que também a gente precisa um pouco mais na nossa sociedade, né? De ter noção, de ter ciência da responsabilidade que tem pelas coisas que a gente faz, pelo nosso estilo de vida, pelo impacto que o nosso estilo de vida causa no ambiente, na sociedade, nos grupos, né, com as pessoas que a gente vive. É isso aí. Eu acredito muito que a sociocracia é uma das ferramentas que a gente pode usar para se conectar cada vez mais com a gente mesmo, com o próximo, né, com a natureza e com esse movimento de transição que é super importante. Então, super recomendo uma olhadinha, assim, uma namoradinha com a sociocracia para descobrir novas formas de se organizar. E nesse contexto de se organizar e se empoderar, né? Isso é não só como a gente está acostumado, né? Nesses modelos super hierárquicos de ficar reclamando da vida e esperar que a ajuda venha lá de cima, né? Mas cobrar, com certeza, né? Com a responsabilidade daqueles que estão num certo nível de poder, mas também dessa forma se organizar e se empoderar para também executar, também agir e construindo a mudança que a gente quer ver. Muita gratidão por esse bate-papo, gratidão aí pela audiência também. Estamos juntos e fiquem ligados. Nos próximos episódios vamos trazer mais experiências, pessoas, ferramentas, conhecimento, informação, sempre voltado com foco em melhorar esse sistema, esse mundo, esse planeta que a gente vive. Gratidão a todo mundo, valeu Flávio, Mari, Rodrigo por estar aqui com a gente, valeu todo mundo que está nos ouvindo.
E nunca desistam de acreditar em outros mundos possíveis. A cada dia, um grãozinho de cada vez, a gente vai plantando os nossos sonhos, vai realizando outras possibilidades. Tamo juntas, se conectem em redes, façam parte de movimentos e vamos caminhar. E para concluir com arte e sensibilidade, hoje a gente vai de poesia. Vamos lá, Rodrigo, manda ver. Entrega. Nunca me sinto mais presenteada do que quando você recebe algo de mim, quando você compreende a alegria que sinto ao lhe dar algo. E você sabe que estou dando aquilo não para fazer você ficar me devendo, mas porque quero viver o amor que sinto por você. Receber algo com boa vontade pode ser a maior entrega. Eu nunca conseguiria separar as duas coisas. Quando você me dá algo, eu lhe dou o meu receber. Quando você recebe algo de mim, eu me sinto tão presenteada. Esta é uma canção chamada Giving To, composta pela Ruth Beber-Meyer. E ela está presente no livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. E tem tudo a ver com sociocracia, né? Buscar se comunicar melhor, gerir melhor, estar no mundo de uma maneira mais bonita, né? Mais acolhedora.